olá, sejam todos novamente bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e dessa vez eu tô gravando de casa via WhatsApp. A gente vai tentar um formato diferente aí em função da quarentena. O Márcio Gomes também vai gravar de casa, assim como o Pedro Bastos. Então, não liguem se o som não ficar a mesma coisa. Nesse caso, o que importa é mais a intenção que qualquer coisa. Vamos lá, a gente vai fazer um programa mais curto, até porque, por causa dessa questão técnica, mas a gente não quis deixar que o programa ficasse parado tanto tempo, então a gente vai nesse formato um tanto quanto inovador, pelo menos pra gente aqui. Bom, a gente vai falar sobre dois temas. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre algumas séries essenciais. Aproveitando que o pessoal tá em casa na quarentena, quais são aquelas séries obrigatórias, por assim dizer, que agora dá tempo de ver, já que tá todo mundo em casa, ou pelo menos deve ficar todo mundo em casa. Se proteja aí do coronavírus, vamos ajudar a que essa pandemia passe um pouco mais rápido. Vamos pensar também que tem mais gente envolvida nisso e é importante lutar contra a disseminação disso aí. Então a gente vai no primeiro bloco falar sobre algumas séries essenciais que estão disponíveis aí nas plataformas de streaming. No segundo bloco a gente vai falar sobre aquela que parece ser a nova sensação do momento, que é um filme do Netflix, que está no Netflix, na verdade, não é uma produção do Netflix, mas é uma produção que está no Netflix, um filme espanhol chamado O Poço, certo? Então vamos lá, vamos no primeiro bloco, primeiro falando sobre as séries essenciais. Buenas, que tem de série não é pouca coisa, né? Então, a gente resolveu aqui listar algumas das que a gente acha essenciais. Quais são aquelas séries que agora, com mais tempo em casa, dá para finalmente maratonar, que a gente sempre deixou para depois, sempre ficou com vontade e acabou não vendo. Márcio Gomes, quais são as suas séries que você diria que são essenciais e que esse é o momento? Bom, eu vou dar uma dica de 4 séries, então, 3 da HBO e uma que tem na Netflix. A primeira é Sopranos, na verdade é uma série sobre um mafioso, né, o Tony Soprano, que tem ataque de pânico e começa a se consultar começa a fazer análise e daí começa a se desenrolar toda a história sobre a família, sobre a família que eu digo, a família dele e a relação dele com os outros mafiosos e tal, e são 6 temporadas, se eu não me engano. Como o pessoal tem tempo, é uma das melhores séries que tem por aí. Ela terminou, se eu não me engano, em 2008, 2007, tem um final que até hoje é analisado e dissecado, tem teses e teorias, etc. Mas ao longo de toda a série tem inúmeros episódios que são muito bons. Então vale a pena o pessoal que tá com tempo dar uma conferida. A outra é The Wire, que pra mim é a melhor série que eu já vi. Ela começa na primeira temporada, são alguns policiais que resolvem investigar tráfico de drogas e eles são deslocados para um prédio meio caindo aos pedaços. Os caras dão umas escutas meio vagabundas para eles começarem a investigação e daí a partir daí dá o pontapé inicial para todo o esquema da série. É uma série que aborda de forma bem complexa toda essa questão do tráfico em Detroit, daí vai desde a questão policial, vai pro judiciário, vai para a área política, vai por todas as esferas, assim, mas é uma série bem completa e complexa que vale a pena conferir. Também são 5 temporadas, se eu não me engano, é da HBO. A outra eu falei há pouco tempo atrás, numa das dicas ali, logo que a gente voltou do final do ano, que é a The Leftovers, né? Que é aquela em que metade... 5% da população, se eu não me engano, ou 2% da população do planeta desaparece e as pessoas começam a lidar com essa questão, com essa grande catástrofe e foca menos no problema do desaparecimento e mais em como as pessoas lidam com essas perdas e tal. Essa é uma série mais curta, são 3 temporadas, são 28 episódios, também é da HBO. E a última é que uma temática um pouquinho diferente, que é The Affair, que é uma série que é sobre um pai de família que resolve ter um caso quando sai de férias. E a grande sacada dessa série é que cada personagem tem o seu ponto de vista. Então, cada episódio mostra as mesmas cenas como cada personagem viu os fatos acontecerem. Então, muitas vezes as histórias não batem, cada um imagina ou interpreta cada situação de forma diferente. Então, é bem interessante a forma como a história é contada, além da história em si. Já tá na 4ª temporada, se eu não me engano, e tem mais uma pela frente que vai sair, a série ainda não terminou, mas agora com esses
atrasos todos aí, como tá tudo meio que suspenso, eu não sei quando essa série vai pro ar. Então ficam essas 4 dicas, 3 da HBO, né? Sopranos, The Wire e Leftovers, e mais essa da Netflix, que é The Affair. Olha, The Wire é uma das que tá na minha lista há muito tempo. Ela é uma das séries que é praticamente impossível ter uma lista de melhores de todos os tempos em que The Wire não apareça ali entre o top 5. Seguidamente é considerada a melhor série de todos os tempos, batendo aí outras favoritas como Breaking Bad, batendo Mad Men. O Márcio até citou The Affair, é o mesmo protagonista, né? É o Dominic West. Ele tá nas 2 séries. The Affair é uma série que a primeira temporada, pra mim, é uma das melhores coisas já feitas na televisão nesses últimos 5, 10 anos. Ela é muito, muito, muito boa. Depois, acho que dá uma derrapada aqui e ali. A protagonista também, a Ruth Wilson, ela ganhou até o Globo de Ouro na primeira temporada. Eu não tenho certeza do Emmy também, mas eu acho que eles fizeram a rapa em premiações com a primeira temporada. Depois ela fez reclamações públicas, por assim dizer, achando que já estavam meio que exagerando em cenas de sexo e de violência sexual com a personagem dela, o que acabou tomando alguns rumos com consequências, e a gente não vai dar muito spoiler aqui, mas vocês devem imaginar. Mas enfim, de fato, The Affair pelo menos começa muito bem. Vamos ver como é que termina. Pedro Bastos, quais são as suas dicas de séries aí pro pessoal? Bom, eu vou indicar não necessariamente produções recentes, mas alguma série que eu tenha assistido em determinado momento que eu acho que seja digna de maratonar nesse período de quarentena. Então, acho que a minha primeira dica vai ser uma série da HBO, que é True Detective. A primeira temporada foi ao ar no ano de 2014 e, posteriormente, eles chegaram a produzir uma segunda e até uma terceira temporada que foi ao ar no ano passado, mas a minha dica mesmo é a primeira temporada de True Detective, que a história se dá em torno de uma parceria de 2 detetives, o Rusty Cole e o Martin Hart. Qual é a premissa da série, né? Ela se passa no estado de Louisiana. Esses 2 detetives investigam o caso do assassinato de uma prostituta, Dora Lang, em 1995. E 17 anos depois, esse caso meio que é desenterrado por outros investigadores, por outros detetives, porque aparentemente o assassino retornou e eles estavam fazendo uma espécie de estudo de caso, e aí eles resolvem entrevistar essa antiga dupla de detetives, assim. Mas aí é uma narrativa não linear, a série toca em vários temas interessantes, como filosofia, enfim, pessimismo, masculinidade, cristianismo, mas eu acho que onde a série realmente brilha mesmo é na interação dos 2 personagens principais, que seria o Marty e o Russell, né? Com grandes diálogos, assim, grandes cenas memoráveis. Eu acho que realmente vale a pena dar aquela maratonada na primeira temporada de True Detective. São 8 episódios e essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é uma produção da Netflix, que é a série Mindhunter. Eu acho que a gente chegou a tocar nesse assunto. Eu acho que o Carlos chegou a indicar em algum episódio do C-Pop ano passado, mas eu assisti a série, as 2 temporadas. A segunda temporada foi ao ar ano passado, e a série é bem legal. Curiosamente também é uma série policial, mas enfim, ela se passa na década de 70, assim, são 2 agentes do FBI que eles fazem uma espécie de treinamento em delegacias de polícia de vários estados dos Estados Unidos, e eles fazem uma espécie de treinamento de abordagem, enfim, de como lidar com situações de abordagem aos criminosos, assim, e eles eles vêm com algumas dicas e eles tentam trazer uma abordagem teórica e prática, assim, para esses policiais, e a partir daí surge um projeto de entrevista de serial killers para tentar traçar alguma espécie de perfil, assim, que ajude a polícia a achar novos serial killers com base naqueles perfis traçados anteriormente. Mas é uma série bem interessante, também vale muito a pena, assistir, e acho que é isso, assim. E por último, uma série que eu cheguei a comentar também em algum episódio do C-Pop, não lembro exatamente qual, não sei se foi como dica, enfim. Na verdade, é uma minissérie da HBO, que é Objetos Cortantes, que é uma jornalista que ela tem
desde o primeiro episódio, assim, fica claro que ela tem uma série de problemas psicológicos, alguns distúrbios, alguns, como é que eu posso dizer, assim, seja alcoolismo, seja traumas infantis, ela acaba voltando para a cidade natal dela para investigar o assassinato de duas jovens, assim. Ela acaba descobrindo coisas a respeito do passado dela, coisas a respeito do próprio crime, e tem algumas revelações, assim, bem interessantes. Acho que no mais é isso. De fato, Mindhunter é muito boa, e até é uma pena porque a Netflix botou ela não cancelou, mas ela tá num hiato que antes mesmo da pandemia ela já tava sem previsão de retorno por causa dos outros trabalhos do David Fincher, que a gente já comentou aqui, é um diretor bem famoso e bem com uma agenda bastante atribulada, é o cara por trás de clássicos como Seven e Clube da Luta. Tem até uma outra série aí já entrando nas minhas indicações, que eu até pensei em indicar, mas ela acaba tão mal que eu deixei pra lá, que era House of Cards. Se alguém quiser, veja, sei lá, as 2, 3 primeiras, tá de bom tamanho. Eu pensei nas minhas indicações em pegar algo mais leve, assim, para esses tempos em que tá todo mundo tenso. Eu vou indicar 3 séries de comédia. Acho que pelo menos 2 eu falo seguido aqui. Primeira, obviamente, acho que pra mim é a melhor série de todos os tempos. Sou suspeito pra falar porque sou fã assumido, que é The Office. A série que se passa no dia a dia de um escritório, não pode ser mais trivial que isso, mas é um episódio melhor que o outro. Steve Carell é um gênio, mas não só ele. Ray Wilson, que faz o Dwight Schrute, também é muito bom. Tem um lado meio comédiazinha romântica ali também do Jimmy da Pam. Pra mim é uma comédia obrigatória, é um seriado obrigatório. Se alguém quiser fazer um test drive, veja episódios como Stress Relief, que é que eles mostram, na verdade não mostram como reanimar alguém, ou o episódio da janta do Michael com a Jen, que é a namorada dele aquela época. Outra série que a gente já falou bastante aqui também, o The Office até é mais longa, tá? Tem 9 temporadas, mas é aquela que tu vai vendo um atrás do outro. Quando tu viu, tu já passou metade da temporada em 2, 3 dias, vai rápido. É bom pra esse tipo de experiência que a gente tá vivenciando. Outra no mesmo estilo, um pouco mais comédiazinha romântica, é How I Met Your Mother, que tava no Netflix, depois saiu e agora voltou pro Amazon. Também no mesmo esquema, episódios curtos, temporadas de 20, 22 episódios. A primeira acho que é um pouco menos, não me lembro de cabeça. Também a história de como o protagonista conheceu a mãe dos seus filhos e aí ele relembra lá pra trás. Ted, que na verdade seria o protagonista, é meio chatonildo, mas tem outro personagem, o Barney, que compensa qualquer coisa, é o melhor personagem da série disparado. Eu já falei aqui, já comprei algumas brigas, pra mim How I Met Your Mother é Friends melhorado, é o Friends atualizado. E aí a outra série de comédia, essa bem mais curta, são poucos episódios e só 2 temporadas, acho que são 8 episódios cada temporada. É uma série, é até meio clichê essa dica, mas vale a pena porque de fato é tudo que se fala, justifica o hype. Então, mais uma vez eu vou falar de Fleabag. Fleabag é bom demais, é bom pra dar uma desopilada, certo? Então essas foram as nossas dicas de séries para vocês maratonarem aí enquanto estiverem em casa, se protegendo do coronavírus e protegendo uns aos outros. No próximo bloco a gente fala sobre o Poço, e aí a vibe já é outra, o bicho é muito mais complicado. Buenas, então vamos falar agora de O Poço, que O Poço é um fenômeno daqueles fenômenos naturais, assim, né? É um filme que acaba ganhando muita propaganda no boca a boca. Não é um filme que teve uma campanha de marketing nem nada do Netflix, comparado com, sei lá, qualquer outra série quando estreia. La Casa de Papel, por exemplo, que tá para estrear agora, é um produto que tem muito mais marketing em cima do que um filme que nem esse, que também
curiosamente é uma produção espanhola, ela é do ano passado, ela saiu agora no Netflix, e o Netflix agora ele tem uma ferramenta interessante que é o Top 10 diário, eles atualizam isso todo dia, e o Poço tem marcado presença constante nesse Top 10, no início dessa semana ele era o primeiro lugar. É um filme que tem chamado a atenção, talvez por causa desse momento que a gente vive hoje, e não pela quarentena em si, mas questões de sociedade mesmo. Vamos tentar falar basicamente da trama. O protagonista, que é o Goreng, ele um dia acorda e ele tá numa estrutura que é um poço, por assim dizer, com 200 e tantos andares. No início desse poço vai baixando, a cada andar tem uma farta mesa de comida, só que cada andar do poço pode pegar a comida e o andar de baixo vai pegar o que sobrar. Então tu imagina que nos primeiros andares sobra bastante coisa, mas quando chega lá pelo 50, 60, 200 não tem mais nada. É uma metáfora aí de uma sociedade que se preocupa mais consigo e menos com os que estão abaixo. Acho que a grande leitura que tem sido feita é a partir daí, mas é um filme que gera boas discussões, então vamos começar por aí. O que vocês acharam? O que vocês acharam de El Hoyo, que é o título original desse filme? Bom, eu acho que o filme se beneficia muito da questão do momento em que a gente vive, né? Muito menos pelo problema da quarentena, embora eles vivam ali isolados dentro daquela... seria uma prisão, não sei se é bem uma prisão, um experimento. Alguns parecem que estão ali voluntariamente, outros parecem que estão cumprindo uma pena, embora o filme não deixe isso muito claro, nem é o propósito, né? Mas é mais pela questão da solidariedade, que é o que fala uma das personagens pro ator principal ali, pro intérprete principal, o Goreng, em que se todos comessem apenas o necessário, a comida chegaria a todos os níveis do poço, né? E a gente pode fazer um paralelo logo no começo da questão da quarentena que a gente vivenciou aqui no Brasil, quando as pessoas se atiraram desesperadamente aos supermercados preenchendo carrinhos, né? Estocando papel higiênico. E se a gente não enfrentou um problema de desabastecimento, porque a questão da indústria alimentícia desde o início do problema do coronavírus deixou bem claro que o Brasil não enfrentaria esse problema de desabastecimento de alimentação, etc. A gente pode fazer um outro paralelo, que é se a gente colocasse uma mesa daquelas e enchesse de álcool gel e passasse pelos bairros de Porto Alegre, muito provavelmente antes de chegar na metade da cidade, aquela mesa já estaria vazia. Então é um pouco disso que se trata, eu acho, o filme, que tem uma sutileza bem menos delicada, né? Bem menos fina do que o Parasita. É um filme muito mais grosso, assim, muito mais instintivo. Ele mostra de forma muito mais óbvia as coisas, tu consegue captar a metáfora de forma muito mais evidente, né? E eu acho que é mais ou menos disso de que ele trata basicamente o filme inteiro. Como eu tava, antes de gravar, a gente tava conversando aqui pro WhatsApp, se a gente não conversa mais ao vivo, né? Na pré-pauta a gente conversa por WhatsApp. Ele funciona pra mim muito menos nessa questão de metáfora, que eu acho que ele é meio óbvio em alguns momentos, assim. Eu acho que até o final dele não me agradou tanto, assim, embora eu goste de finais abertos, mas tipo, esse não funcionou pra mim. Ele funciona muito mais como um filme de terror, assim, que eu acho que daí ele é bem bom, né? Ele cumpre o que promete, é um filme bem violento em alguns momentos, até quem tem estômago meio sensível talvez se sinta incomodado em alguns momentos, né? Mas ele faz isso em dosagens não muito excessivas, assim. Então ele incomoda, mas não é uma coisa que é o filme inteiro. Então ele dá uns alívios para que a pessoa não esteja dentro de aqueles filmes mais trashes, tipo Centopeia Humana, aquelas coisas horríveis que tinha, que a gente passava lotado ou só via quem gostava dessas coisas meio pesadas, assim. Então acho que a gente consegue fazer paralelos muito evidentes com o momento que a gente vive, né? Por isso que eu acho que as pessoas estão conseguindo se identificar e por isso acabam assistindo e recomendando e comentando sobre ele. E ele tem seus méritos, assim, embora eu acho
né? Que ele fica nessa questão de crítica ou de metáfora ao sistema capitalista, ou seja lá que tipo de questão social ele se propõe a tratar, ele fica bem abaixo do Parasita ou de outros filmes nessa linha, assim. Eu tendo a concordar. Eu brinquei, eu acho que ele é o primo pobre do Parasita, um genérico de Parasita, digamos assim. Ao mesmo tempo, eu entendo que a comparação com o Parasita é inevitável porque eles trafegam em temas parecidos, ainda que não explicitamente, mas essa questão dos mais abastados pouco se importarem com o lado de baixo, assim, o lado mais pobre, eu acho que é a mesma. O problema, na verdade, é que hoje em dia, tu comparar qualquer filme com o Parasita é complicado, porque o Parasita é tão acima. Eu sei que alguns dos nossos ouvintes podem achar que a gente fica batendo nessa tecla, que toda hora a gente fala no Parasita, é que o Parasita é fora de série. Então, assim, mas a gente tá usando aqui mais no comparativo, assim, de como eles trafegam ali em terrenos parecidos. Eu acho que ele tem uma premissa muito boa. Acho que talvez um roteiro um pouco mais polido, a direção um pouco mais polida, faria dele um culto instantâneo, assim, que é o que não é o que me falta. Eu gostei bastante do filme. Talvez eu não compartilhe do entusiasmo só de algumas pessoas que parecem ter por ele, assim. Eu gosto muito da ideia, acho que concordo com isso que o Márcio falou, de que a analogia do que as pessoas foram em massa para os supermercados fazer estoque quando não era necessário. Logo nos primeiros dias da quarentena mostrou que cada um pensa em si e que se dane os outros. E isso fica claro no filme a partir do momento que cada um tem direito a escolher um prato quando entra no tal do poço. Ou seja, se cada um comesse o seu prato, ou se cada um comesse um prato só, sobraria para os andares mais de baixo, sendo que não chega nem a 1/4 dos andares de baixo. Então, a mensagem talvez a mensagem seja melhor que o filme, assim, e concordo, ela não é nada sutil, ela é bem explícita, se tu for ver, afora o final que deixa muitas questões em aberto, assim. Eu não acho isso ruim, eu gosto de finais que cada um tem sua interpretação, mas antes de chegar no final, eu queria saber o que o Pedro acha do filme. Então, eu vou tentar ser mais breve, assim, tocar em alguns pontos que o Carlos e o Márcio ainda não tocaram. Bom, por mais que eu tenha uma matéria na Folha de São Paulo que o diretor não classifica o filme, né, não necessariamente como uma crítica social, uma crítica à desigualdade social, ele tenta deixar o filme mais como um teor reflexivo, né, como mais naquela coisa individual do que necessariamente social. Isso foi o que o diretor falou, né, mas não necessariamente como o público vai interpretar essa obra, né? Porque ao decorrer do filme tem várias cenas, que nem o Carlos e o Márcio já falaram, várias metáforas bem diretas, bem didáticas, assim, que fica difícil, assim, tu ficar preso só nessa interpretação, né? Pra começar, tipo, no início do filme, quando o próprio protagonista sugere uma divisão igual da comida para todos os andares, ele é questionado até se chega a ser chamado de comunista, se não me engano. Tem outra crítica escancarada ao capitalismo, é aquela cena que o primeiro companheiro de cela dele fala a respeito da faca, de como que ele adquiriu a faca e como já tem um novo modelo de faca. Aí também já é possível notar essa coisa do consumo, dessa coisa do prazer de compra, como as pessoas que estão numa situação privilegiada, né, no caso, as chamadas elites, são aquelas que freiam, de certa forma, essa transformação social, essa ascensão daqueles menos privilegiados. Enfim, são imensas críticas e paralelos que a gente pode traçar, assim como o Márcio traçou essa nossa situação nos supermercados, assim, por exemplo. Mas o filme é justamente isso, assim, o filme, ele vai fundo em muitas questões do comportamento humano, assim, até que ponto, em uma situação extrema, a gente consegue botar a razão acima da emoção, acima do instinto, né? E tentando traçar algumas outras analogias, algumas outras análises, digamos assim, é legal de notar que
até pelo próprio diretor, né, que ele não era muito conhecido, o diretor espanhol, o Galder Castelo Urrutia, que todo o cenário, né, toda a prisão vertical, desde a plataforma até a arquitetura em si, ela é toda retangular, né? Tipo, fugindo daquelas formas mais, como é que a gente pode dizer assim, proporcionais e igualitárias, que é tudo retangular, né? E a maior parte do filme, obviamente, se passa dentro de uma cela e de algumas celas, na verdade, na medida que eles vão descendo e interagindo com outros personagens, assim. Mas eu vi um comentário num canal do YouTube, acho que a pessoa que falou é o Elegante, eu teria que confirmar ali depois, que ele é bem legal porque ele faz uma analogia até, como é que eu posso dizer, assim, religiosa, né, com alguns easter eggs presentes ao longo do filme, assim, porque são 333 plataformas e em cada plataforma tem 2 pessoas, né? E que isso seria um total de 666 participantes, e dentro daquela ideia de que o meio, aquela ideia quase iluminista, assim, de que a sociedade corrompe o homem, né? Tipo, e ao longo no momento em que o protagonista toma uma decisão importante, que eu não vou querer dar spoiler, assim, mas que ele começa a interagir com certos andares, alguns personagens que vão surgindo, assim, é possível notar explicitamente que alguns desses personagens podem ser relacionados, por exemplo, aos pecados capitais também, né? Outra analogia também que eu vi as pessoas fazendo é comparando o protagonista até ao Don Quixote, né? Porque ele de certa forma, ele também é aquele personagem que luta por causas perdidas, assim, né? Mas o filme, ele é muito mais do que uma crítica ao capitalismo e uma crítica a diferença social, assim, a desigualdade social, né? Eu acho que ele se aprofunda mais do que isso, assim. Eu acho que ele é tanto reflexivo quanto crítico. Acho que a gente pode dizer que ele é uma crítica até ao comportamento humano, assim, né? De como a vida em sociedade te molda, assim, e o quanto tu vai deixar aquilo impactar no teu comportamento ou não. Acho que, no geral, é isso. 2 considerações aí em cima do que o Pedro falou. A primeira é que, bom, se o diretor acha que não é uma metáfora sobre sociedade, talvez o diretor não tenha entendido o roteiro. Porque, nossa senhora, né? A segunda consideração é aquilo ali que o Pedro falou, que o protagonista ele pode ter referências ao Don Quixote, que é o livro que ele leva, né? E mais do que isso, né? A própria imagem do Don Quixote, o cavanhaque dele também faz essa referência, assim como alguns outros personagens têm nomes de pratos, e o filme é cheio de referência, ou vamos lá pegar os termos de Marvel e DC, o filme é cheio de easter eggs também. Mas agora vamos chegar numa parte de spoiler, toca o alarme aí, porque o final desse filme é meio divisivo, assim. Eu pessoalmente não odiei nem adorei, eu até gosto de finais abertos. Me surpreendeu um pouco a forma como ele acontece, assim, ele é meio de supetão, assim. Eu não estava preparado para ele acabar de supetão do jeito que acabou, mas vou largar a discussão para vocês e já vou deixar meu ponto de vista. Eu não tenho não tenho uma visão definitiva sobre qual é a mensagem final, e repito, não desgosto disso. Acho que ele pode passar tanto uma mensagem otimista de que a mensagem foi compreendida, como também tem toda uma tese de que, na verdade, não só a menina que aparece, ela seria algo imaginário, como a mensagem não foi recebida, mas foi ignorada. E isso tem uma sacada legal, que é o seguinte: no meio do filme tem uma cena em que lá em cima, no que a gente supõe ser um restaurante, o chefe, alguma coisa assim, ele seleciona ali 4 funcionários para meio que dar uma puteada neles, né? E aí ele pega um fio de cabelo de cada um para comparar, assim, com o fio de cabelo que tava no bolo. O bolinho é o mesmo bolinho da, entre aspas, mensagem que os dois queriam passar. Essa tese, ela levanta a possibilidade de que aquela cena, ela se passa ao
o final do filme. Ela tá colocada no meio do filme ali, mas ela se passa no final da história. Então, na verdade, ela seria meio pessimista nesse sentido do tipo, olha, eles receberam a mensagem, mas solenemente a ignoraram. Vocês, o que acharam do final? Gostaram, não gostaram? Como eu falei antes, eu acho que o final me empolgou menos do que o resto do desenrolar da trama ali, né? Eu acho que o filme, a história em si, eu acho que é muito mais interessante do que a maneira como ele acaba. E não vejo aí o problema em ser aberto ou não, assim, é mais a maneira como ele escolheu em terminar. Mas enfim, eu não acho que ele chega a estragar o filme ou destruir tudo que veio antes, eu acho que não é isso, não é esse o problema, né? Também as interpretações são variadas, acho que cada um vai achar um final adequado àquilo que teve como experiência ao longo do filme, se o cara morreu, se o cara não morreu, se a guria tava ali, se não tava ali. O diretor, o Rutia, disse que chegou a filmar uma versão em que a menina chegava até em cima, né, até os primeiros andares ali no 0, no 1, mas depois decidiu cortar essa versão e mostrar apenas ela subindo e terminar o filme ali. Então, eu não acho que isso seja o mais significativo. Eu acho que, a minha opinião, pelo que eu vi ali, a minha interpretação é de que ele estava morto antes mesmo de chegar ali, que tudo aquilo ali na questão da mensagem é mais uma interpretação nossa do que propriamente do personagem. Talvez a menina também tenha sobrevivido, né? E tem um poço 2 em que ela volta e tu ir como uma espécie de Kill Bill vingando todo mundo, destruindo o poço, né? Também seria interessante. Mas, de qualquer forma, eu acho que o importante mesmo é a maneira como o filme se desenrolou e a questão de como a distribuição de suprimentos e da alimentação se dá, na forma como tu vai distribuir a questão das riquezas e da própria alimentação entre as diversas esferas e ali da questão do poço. Eu acho que isso é o mais importante do filme. O final é menos importante e a questão da mensagem eu acho que é menos relevante do que o resto da história toda. Então, eu acho que cada um vai dar a sua interpretação para aquela questão e mesmo o próprio diretor não fecha nenhum tipo de porta nas entrevistas que ele deu depois do filme para dizer o que significava aquilo, o que significava aquele tipo de final, o que significava a mensagem. Eu acho que o final do filme, assim como o Carlos já ressaltou e o Márcio também, é bem aberto, é bem interpretativo, assim, cada um pode tirar suas próprias conclusões. Eu, de maneira geral, não gostei do final do filme, achei que ele deixou muitas lacunas em aberto. Geralmente finais abertos podem funcionar, assim, dependendo da forma que eles são trabalhados, mas eu acho que não é o caso do filme do Poço, assim. O filme é um bom filme, ele acaba chamando a atenção do grande público muito em função da classificação de suspense e de terror, assim, mas eu acho que ele flerta muito com todos os lados e no final não assume uma característica específica e isso fica bem caracterizado pelo final do filme, né? Então, eu particularmente não gostei do final do filme, assim, acho que ficou aquele ar muito religioso, assim, que nem eu já comentei mais cedo, e aquela coisa do papel de Messias, Goreng, e a criança como forma de esperança de um futuro melhor, assim, eu achei que foi muito pro lado da licença poética, foi muito pro lado filosófico, e por mais que o filme trate disso, no final das contas ele tem um caráter muito mais crítico mesmo. Então chegamos ao fim do poço, quem diria, hein? Também uma metáfora, talvez, para esse momento que a gente está vivendo. Só quero deixar claro que se eu estivesse naquele lugar, eu pediria ao entrar costela 12 horas e todos os dias eu ia ficar chateado se quando chegasse à mesa não estivesse mais o meu prato, mas entenderia, né? Muito melhor que escargot. Agora vamos para as dicas. Sim, continuamos tendo dicas. Márcio Gomes. Tem mais duas de Netflix aqui que eu queria acrescentar e que eu lembrei depois que eu mandei aquelas minhas 4 iniciais ali, que são um pouco diferentes e talvez o pessoal não conheça. Eu acho que é bom dar umas dicas menos batidas, assim. Uma é uma série finlandesa, é Trapped, uma série policial, e tem 2 temporadas, elas são completamente diferentes uma da outra, diferentes no sentido de que são histórias distintas, então pode serem assistidas sem ligação uma com a outra, assim. Mas na primeira temporada ela meio que
fecha um pouco com o que a gente está vivendo agora. Os caras ficam meio que isolados num trecho da Finlândia lá, porque dá uma nevasca, eles ficam sem comunicação com o mundo exterior e tal. E tem um policial de uma pequena localidade lá, que é ele mais 3, começam a investigar o caso de um corpo que aparece, na verdade é um torso que aparece boiando no lago lá. E eles começam a investigar aquele ressurgimento de um cadáver ali, e daí todo o mistério da série começa a partir daí. Na segunda temporada já entra uma questão meio de neonazismo ali, e daí já a coisa expande um pouco mais, assim, mas tanto a primeira como a segunda temporada são muito boas, as duas tem no Netflix. Trapped é o nome. A segunda série que eu ia indicar é pra quem tá com criança em casa, que é 31 Minutos. É uma série com fantoches que apresentam um telejornal, só que tem um humor bem ácido, assim, e funciona tanto pra crianças como para adultos, assim, é uma série chilena. Ela esteve ao ar, se não me engano, no início dos anos 2000 e depois voltou em 2014. Ela foi meio que um sucesso aqui nas férias do início do ano, e é meio viciante, assim, porque os personagens são muito engraçados e eles tiram onda com eles mesmos, com o próprio telejornal do país, assim, vale a pena dar uma conferida em alguns episódios que são bem curtinhos, assim, meia hora e tal. Então, Trapped de 31 minutos. Pedro Bastos, quais são as suas dicas? A minha dica vai ser uma série de comédia da HBO, que é a VIP, que ela foi ao ar em 2012 e ela terminou no ano passado, teve a sua última temporada que foi ao ar. Ela acompanha o dia a dia da vice-presidente dos Estados Unidos, a Celina, e como que ela lida em resolver alguns problemas que surgem, alguns problemas políticos, algumas resoluções que ela precisa bolar para determinada crise, assim, que surge ao longo dos episódios. Assim, os episódios são meio que cada um tem a sua história, mas é uma comediazinha leve, assim, cada episódio tem cerca de 20 minutos. Eu ainda não terminei a primeira temporada, mas o que eu vi até agora eu tô achando bem legal, e fica a dica, é bem divertido, assim, esses tempos de quarentena é uma boa maneira de dar uma distraída na cabeça. Bom, as minhas dicas são de 2 dicas musicais. A primeira é um novo álbum do Pearl Jam, que foi lançado na semana passada, Gigaton. Pearl Jam já não tem mais a levada grunge desde lá do final dos anos 90, mas continua sendo uma das bandas mais importantes do cenário, tanto do cenário do rock quanto do cenário da música. São poucas bandas que permanecem juntas mais de 30 anos sem interrupções e voltas. Não, Pearl Jam começou lá em 90, 91, nunca acabou. Não tem, sai esse integrante, entra outro. Só o baterista, que toda hora troca, mas já é o mesmo baterista há uns 20 anos. O álbum é bom, sou suspeito para falar, mas as críticas todas são bastante positivas. A música que eu deixo aqui como dica é Super Blood Wolf Moon. E a minha outra dica é numa vibe completamente diferente. É uma dica, na verdade, baseada num documentário curta do Paul Thomas Anderson, chamado Junun, ou talvez Yunun, se eu tiver errado com a pronúncia, me perdoem, porque eu não domino o idioma indiano. É um documentário que o Paul Thomas Anderson fez a partir da ida do guitarrista do Radiohead, o Johnny Greenwood, junto com outro músico, na verdade, Shaya Ben-Tzur. Os dois foram à Índia, gravaram num forte de um marajá, e eles gravaram esse documentário, eles gravaram um álbum junto com músicos clássicos, não necessariamente clássicos, mas é a música típica indiana mais antiga, não uma vibe mais Bollywood, uma vibe mais clássica, só que ao mesmo tempo eles misturaram alguns elementos eletrônicos, algo que o Radiohead já faz bastante, e essa mistura é muito, muito, muito massa. A canção título do álbum é a que eu deixo de dica aqui. Certo?
Essas foram as nossas dicas. A nossa outra dica é: fique em casa, lave as mãos, segura a onda que vai passar. Uma hora tudo vai voltar. Não sei se é o normal, mas é um novo normal. Mas as coisas vão ficar bem de novo, certo? A gente vai ficando por aqui. A edição é do Pedro Bastos e a gente se vê depois. Um abraço e tchau.